Olá, estou eu aqui de volta. Hoje é 17 de abril. Amanhã é 18. Parece que era amanhã que estava marcado a leitura da CPMI, né? Do requerimento da CPMI. Eu tenho uma ideia aqui. Eu acho que vocês vão me apoiar, sabe? Que tal se a gente criasse uma CPI na internet? Hein? Eu vou dar uma ideia aqui e nós vamos começar a fazer isso. Sabe por quê? Porque já tem uma CPI do 8 de janeiro na Câmara Distrital, lá em Brasília, do Distrito Federal, que ela é presidida por um membro do PT, um deputado do PT, Chico Valente. E é, lógico, uma CPI governista, né? Que apoia o governo federal. E é a oposição ao governo distrital, entendeu? E tem uns meandros aqui que eu quero trazer dessa CPI lá do Distrito Federal. Porque o Brasil está vendo. Isso aí não é só para Brasília, não. O Brasil está vendo. Então nós vamos criar a CCI. O que é a CCI? Comissão Cidadã de Inquérito. E eu vou presidir a Comissão Cidadã de Inquérito aqui e vocês vão ser a plenária. Eu vou fazer, né, a apresentação, vou chamar, né, os vídeos que foram recortes da CPI lá do Distrito Federal e nós vamos trabalhar em cima disso, tá certo? Sem um viés de colocar a culpa na Polícia Militar do Distrito Federal. Vamos ser isentos. Vamos procurar o dono do peido. Então vamos lá? E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando eu repetir uma palavra, um trecho duas vezes, é para destacar, tá bom? O que vocês vão ver aqui é muito sério. É coisa do arco da velha. Que se depois que eu mostrar esse vídeo não mudar nada, é porque fizeram um atentado contra o Estado Democrático de Direito. E aí nós estamos entrando numa área muito perigosa. Vamos lá? Então, com vocês, a nossa CCI, né, que são recortes da CPI do Distrito Federal sobre 8 de janeiro. E estou deixando meu Pix aí, tá bom? Porque eu não tenho verba parlamentar, não tenho jeton, eu parei com o meu trabalho de camelô aí para poder dedicar a isso. Então, os parceiros que estão chegando aí são os nossos patrocinadores, que estão patrocinando essa Comissão Cidadã de Inquérito. Então, vamos lá? Senhor Jorge Henrique da Silva Pinto, qual cargo o senhor ocupava no dia 8 de janeiro de 2023, desde quando ocupava tal cargo e quais eram as suas atribuições? Bom dia, excelências. Bom dia, presidente. No dia 8 de janeiro deste ano, eu era o coordenador de assuntos institucionais da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Estava nesse cargo desde março de 2022, início de março de 2022. E minhas atribuições estavam voltadas ao acompanhamento exatamente de manifestações, atos, eventos de grande porte e análise de risco para esses atos. O segundo governador teve um apagão. Eu acredito que podem ter tido atos específicos que precisam ser analisados, mas que atos que o senhor acha que deve ser analisado? Sobretudo a integração entre os órgãos, porque a Polícia Militar não era a única presente no teatro de operações. Porque a Polícia Militar não era a única presente no teatro de operações. Mas a polícia praticamente não estava presente. Pelo que eu li no relatório do interventor, eram 500 homens, então acredito que... Aqui foi dito pelo coronel Naime que eram 200 homens. No relatório está dizendo 555. Ontem, numa audiência que nós tivemos com o ministro Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. E foi nos dito ontem, ele não pediu segredo, né, deputado Hermeto?
Ontem, numa audiência que nós tivemos com o ministro Alexandre de Moraes, e foi nos dito ontem, ele não pediu segredo, né, deputado Hermeto, de que quando ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele falou: eu no comando de uma operação dessa, com 50 homens do choque, com os escudos, o armamento à altura do que precisaria ali, não teria acontecido aqueles atos. Que é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. E foi nos dito ontem, ele não pediu segredo, né, deputado Hermeto? De que quando ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele falou: eu no comando de uma operação dessa, com 50 homens do choque, com os escudos, o armamento à altura do que precisaria ali, não teria acontecido aqueles atos. E ele é um homem experiente, o secretário, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Excelência, eu não sei como foi planejado o emprego desse efetivo. O senhor acredita que as informações que o senhor divulgou no grupo não foram levadas a sério? Ou houve má fé das autoridades que deveriam adotar as medidas necessárias? Acredito que não, Excelência. Eu entendo isso justamente por causa das reuniões que eram desenvolvidas na Secretaria após as informações da inteligência. Pelo que o senhor está nos falando aqui, a Polícia Militar foi às escuras, né? Jogaram, esse é o entendimento que eu estou tendo, de que jogaram a Polícia Militar numa armadilha. Excelência, a atividade de inteligência ela trabalhou desde o dia 3, quando começamos a verificar a existência de dados, de informações na internet que diziam que haveria um ato, tanto no dia 7 quanto no 8, e no dia 9, que seria o início de uma greve. A partir daí... Greve de quem? Greve geral, dessa forma que foi estabelecida. Greve geral, dessa forma que foi estabelecida. Como não havia... Eu vou fazer uma parada aqui. Você viu o que ele falou? Que o que estava para acontecer era uma greve geral no dia 9. Então, eu tive uma entrevista com um patriota que ficou detido lá no QG e depois ele foi lá para a quadra lá, né? A quadra da Polícia Federal. Mas como ele era acima de 60 anos, sei lá o que foi, liberaram ele. E ele tinha chegado depois, né? Ele tinha chegado depois, o ônibus dele chegou depois dos atos lá no QG. E ele falou aqui: João, a gente saiu com um programado para chegar lá em Brasília domingo à tarde, porque a gente ia ter uma manifestação na segunda. E o protesto era na segunda. Os patriotas, o patriota, a gente tinha, o que estava correndo dentro dos grupos dos patriotas era que a gente ia fazer uma manifestação na segunda, não no domingo. Porque no domingo não tinha ninguém lá. Entendeu? Então quem antecipou essa manifestação para domingo? Porque se fosse na segunda-feira, era outra história, né? Brasília estava cheia, nem tão cheia assim no Congresso, mas tava todo mundo em atividade, né? Então, para invadir o Palácio do Planalto, invadir o Supremo e invadir o Congresso com pessoas trabalhando lá é complicada, né? Então é mais fácil invadir no domingo, né? Então vamos entender isso. Invadir não, né? Mas vamos entender isso. Um entendimento geral e de todos os órgãos de que haveria realmente esses atos do dia 8, criamos a célula a partir do dia 7. A Subsecretaria de Inteligência criou a célula a partir do dia 7. A inteligência sabia que estava acontecendo um chamamento
para a tomada do poder, ou seja, derrubar a República. Verificou que algumas pessoas tratavam sobre essa tomada de poder, mas não havia uma possibilidade de se indicar que era uma quantidade grande, quem eram as principais pessoas envolvidas e se elas já estavam em Brasília. Isso não conseguimos identificar porque realmente não estavam. Ou seja, esse senhor aí produziu as informações que haveria uma tentativa de tomada de poder. Era o que estava anunciando, tá certo? Tomar poder no domingo, tá? Mas vamos lá, quem que estava querendo tomar o poder no domingo, né? Tirar os mosquitos do Congresso, os mosquitos da Câmara dos Deputados, os mosquitos lá do STF e tomar o poder, porque só tinha mosquito, né? Domingo, Brasília no domingo? Brasília no domingo é um deserto. Eu morei em Brasília, eu sei o que é Brasília. Então vamos lá. Mas somente no dia 5 recebemos esse documento. Além disso, durante o dia 5 e o dia 6, continuamos incessantemente os trabalhos de inteligência, porque a inteligência ela precisa receber uma informação, ela precisa verificar se essa informação está sendo divulgada, ela precisa verificar se essa informação, além de divulgada, se ela está sendo retransmitida. Além disso, a inteligência precisa identificar se essa informação retransmitida está alcançando algum grupo que possa ser prejudicial para a segurança pública. Então é um trabalho praticamente incessante. No dia 6, no dia em que concluímos o relatório de inteligência, não tínhamos ainda um entendimento do que poderia ocorrer. Nós tínhamos um entendimento que havia no Distrito Federal 300 pessoas, de 250 a 300 pessoas, e isso não seria suficiente para uma espécie de tomada de poder. Esse foi o nosso entendimento até sexta. A partir daí, com a célula, conseguimos integrar as atividades de inteligência dos outros órgãos e alcançar essa informação no dia 8. O que disse ontem o ministro Alexandre de Moraes, né? Isso é crime. Isso é crime. Né? Além de um grupo armado, isso é terrorismo. Então vamos requisitar. O que disse ontem o ministro Alexandre de Moraes, né? Isso é crime. Isso é crime. Né? Além de um grupo armado, isso é terrorismo. Então vamos requisitar. Faça uma avaliação aqui para nós, por que as autoridades policiais falharam naquele dia? Por que teve o apagão? Excelência, o apagão na atividade de inteligência não houve. E aí eu posso garantir que todos esses dados produzidos chegaram aos agentes, aos profissionais de inteligência, e é bem provável que tenham chegado aos decisores. Presidente, segundo consta do relatório, foram 500 homens e não só esses 200, né? O coronel Naime disse aqui, ele que estava em campo, se mostrou ferido aqui, apanhou, que é lamentável, né? Ele não participou do planejamento em si, né? Ele chegou somente no dia 8, após o início das... Ontem até o ministro Alexandre de Moraes falou para a gente, não relator Hermeto, de que tem uma cavalaria no Distrito Federal e de repente botaram um coitado de um cavalo para apanhar sozinho lá, né? Até o ministro usou essa... Botaram um cavalo para apanhar sozinho. Ontem até o ministro Alexandre de Moraes falou para a gente, relator Hermeto, de que
Tem uma cavalaria no Distrito Federal e de repente botaram um coitado de um cavalo para apanhar sozinho lá, né? Até o ministro usou essa... Botaram um cavalo para apanhar sozinho. Alguém falhou. Na sua avaliação, quem falhou, coronel? O que eu posso dizer é que a inteligência atuou. Eu não sei quem falhou. A inteligência fez todo o trabalho necessário. Para dizer quem atuou, seria necessário identificar a integração de outros órgãos em outros níveis que não o de inteligência. Mas fica fácil, coronel, dizer que vocês cumpriram a parte de vocês, mas não sabe quem falhou, o senhor sendo um homem de inteligência? O que eu posso dizer é que a inteligência atuou. Não, eu estou falando a cúpula. Já que vocês atuaram, vocês informaram, vocês alertaram, e aconteceu o dia 8. Quem estava no comando falhou ou não falhou? Coronel, de quem é a falha? O senhor, com a experiência que o senhor tem, inclusive de campo, do teatro ali, das ações, o senhor acha que era possível conter aqueles atos? Agora eu vou precisar da assistência da minha assembleia aí, né? Vocês que vão estar comentando esse vídeo. Primeiro eu quero chamar a atenção para a gravidade, né, do que o Chico Vigilante falou. Chico Vigilante, aqui, ó, eu estou sem trabalhar porque eu estou trabalhando aqui nesse projeto aqui que é muito complicado, que é para poder ver se eu consigo pacificar esse país. Mas eu tenho uma banca de camelô aqui, sabe? Se eu precisar sair para almoçar e você estiver lá, foi a única pessoa que eu puder contar para vigilar a banca para mim poder almoçar, eu fico sem almoçar. Porque você é muito incompetente, viu, rapaz? Como é que você dá uma dessa, cara? Você faz um conluio, uma espécie de conluio, uma armação, uma armadilha, Uai, como é que eu posso dizer? Você reúne antes, um dia antes dessa oitiva com esse militar, para se instruir com o ministro da Suprema Corte, que é o relator, quer dizer, que é o responsável pelo inquérito, que vai julgar o inquérito onde está colocado o chefe da Segurança Pública do Estado, quer dizer, do Distrito Federal, que é o Alexandre Torres, que está preso sem nenhum embasamento, não tem nenhum embasamento. O ministro, quer dizer, o secretário Anderson Torres, só para vocês lembrarem, ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro, sabe? E sabe quando que ele entrou para ministro da Justiça? Para substituir, sabe para quem que ele substituiu? Substituiu o juiz Moro. O Moro, na época que ele era juiz, ele está sendo acusado hoje por toda a cúpula do PT de conluio com o Ministério Público, de conluio com o Dallagnol, entendeu? De fazer acordos, conversar, um orientando o outro, depois daquele negócio de vaza-jato aí, entendeu? E aí o que aconteceu? Foram para cima desse juiz dizer que ele ficou suspeito por julgar o caso do Lula. O Lula foi inocentado porque o ministro, o juiz Sérgio Moro, foi acusado de suspeição. Agora você pega o juiz que vai julgar a situação do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é o Alexandre Torres, que está preso, porque ele substituiu o Sérgio Moro, que era da turma dessa Lava Jato aí do Alexandre de Moraes. Quer dizer, as mazelas que foram feitas durante o processo das Lava Jatos, que podia ter, sei lá, que seu valor, entendeu? Está sendo feito, o Alexandre de Moraes está trazendo isso de novo para a CPI.
Você acabou com essa CPI, cara. Se você... Olha, o Alexandre de Moraes, ele deve estar para morrer contigo, cara, porque você não podia ter vazado essa informação, não. E outra coisa, eu quero saber, quer dizer, nós aqui da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, queremos saber quem marcou essa reunião antecipada um dia antes dessa oitiva com esse militar. Eu quero saber aonde vocês fizeram esse encontro. Eu quero saber quem foram os membros da CPI de vocês que participaram desse encontro com Alexandre de Moraes. Se teve pessoal da oposição, do PL, se teve alguém do PL aí, alguém que apoia o governo do Distrito Federal nesse encontro com Alexandre de Moraes. Então, eu não posso, a gente não tem essa autonomia de quebrar o sigilo de vocês, sabe? Para saber de onde que nasceu essa ideia de vocês fazerem esse conluio. Outra coisa, essas perguntas que você fez foi orientada pelo Alexandre de Moraes, porque você está citando o Alexandre de Moraes toda hora. Você está colocando na sua boca palavras que o Alexandre de Moraes falou para você, rapaz. Você está demonstrando que você foi orientado pelo juiz que vai julgar o caso do Alexandre Torres. Você está aí como quase um promotor público, indagando, questionando, orientando para ver se você consegue tirar desse militar alguma coisa que possa incriminar o Anderson Torres. E não conseguiu nada, mas essa é a linha de investigação que você está trazendo, rapaz. E a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte. Vou repetir aqui. Você fez a pergunta para ele, ó. Nós vamos repetir aqui, ó. O senhor, com a experiência que o senhor tem, inclusive de campo, do teatro ali, das ações, o senhor acha que era possível conter aqueles atos? A pergunta correta que você tinha que fazer para ele era o seguinte: você, ou Vossa Senhoria, né, seu militar, que é da Polícia Militar do Distrito Federal, tem jurisprudência para atuar dentro dos prédios dos três poderes? Você tem autonomia para entrar dentro dos prédios dos três poderes para fazer a segurança dos prédios? O Distrito Federal tem a chave dos prédios dos três poderes para poder garantir a segurança do interior dos prédios? A Polícia Militar do Distrito Federal tem autonomia para poder estar presente dentro e vigiando a parte interior do Congresso, do Supremo e do Planalto? Não tem. Não é dele essa missão. A missão da Polícia do Distrito Federal é a guarnição do espaço público do Distrito Federal. Os prédios são espaços, o interior dos prédios é base federal. Quem tem que guardar os prédios por dentro não é a Polícia Militar do Distrito Federal. Quem tem que guardar o interior do prédio é o batalhão do Planalto. É a Guarda Nacional, né? O BGP. Quem tem que guardar o interior do Supremo Tribunal Federal é a Guarda Judiciária, que é boa, que é muito e que é potente. Quem tem que guardar o interior do Congresso Nacional é a Guarda Legislativa, porque são lugares federais, não é do alcance da Polícia do Distrito Federal, porque ali é Brasília. Brasília é a sede do governo federal. Então você tem territórios ali que pertencem ao governo federal, dentro de Brasília.
A cidade de Brasília, as ruas, as vias públicas, os passeios, os meio-fio, as praças, né, o esgoto, a água, isso é a parte do Distrito Federal. Então a segurança da Polícia Militar é as vias públicas. Então me fala, se no domingo, no dia 8 de janeiro, houve algum ônibus depredado, houve algum carro incendiado nas vias públicas, não dentro dos espaços de controle do governo federal, nas vias públicas, se teve um pneu furado de um carro, se teve, por exemplo, um BO, alguém roubou meu celular, se teve algum assassinato lá no eixo, se teve alguma batida de trânsito na rodoviária, se teve algum congelamento de trânsito lá, se teve algum engarrafamento de trânsito, se o trânsito não fluiu no dia 8 de dezembro normal, essa é o que você tem que perguntar para esse policial. Não é o que aconteceu dentro dos prédios, entendeu? Porque o que aconteceu dentro dos prédios, o próprio seu líder, você que é do PT, o Chico Vigilante, o próprio líder seu falou que o Planalto, os vândalos que entraram no Planalto, entraram porque abriram a porta para ele entrar. Então vamos lá. Vocês vão participar comigo dessas imagens, nós vamos olhar isso aí. Olha só. Vê se isso aí é função da Polícia Militar ou se é função da Polícia Legislativa controlar. Vê se isso aí é função da Polícia Militar de Brasília controlar. Quem tem que colocar esse cara? Quem colocou esse cara aí dentro? Olha só, ele está tentando arrombar de dentro para fora. Não tem ninguém aí, olha. Se você olhar ali em cima, ó, é 3h30 lá naquele relógio que está correndo ali, ó, da Câmara. Olha aí, ó, 3h30 da tarde, ó, já tinha gente lá dentro. Quem tem que... E as câmeras que estão vigiando aí? Se existia, né, essa notícia que teria invasão, se isso aí estava lá no GSI, se a BIM falou, se o juiz, se o ministro da Justiça já tinha planejado até a minuta da intervenção no sábado, se ele já sabia que isso ia acontecer, por que não guardou o interior desses prédios? Olha aí a farra do pessoal. Olha aí dentro do Planalto, são 3h33 da tarde. Os patriotas nem chegaram ainda estão saindo lá do QG. E quem que abriu essa porta para eles entrarem? E cadê o alarme que não tocou? Cadê a guarda a guarda palaciana? Isso é que você tem que perguntar, ô Chico. Você está desviando a coisa, você está desviando o foco. Olha só. Olha aí, vê se isso aí é papel da Polícia Militar do Distrito Federal. O cara sozinho dentro de um território federal. Sabe? Quem é o inquilino que está morando aí? Quem que tem que tomar conta? Quem que é o responsável por esse prédio? É o Lula. É o seu governo PT. Olha aí o Congresso. Quem que tem que tomar conta disso aí? É o Pachequinho, que fica aí passando a mão na cabeça do povo, que não quer fazer CPMI, que não quer ler a CPMI. Olha a folga do pessoal. Quase, agora que vai dar 5 horas, olha. Ainda tem gente lá de boa, fazendo depedração, lá em cima a mesa virada. E vê se pode uma coisa dessa. Olha aí o pessoal fazendo a farra aí dentro. Agora é que os patriotas estão chegando. Agora que o pessoal está chegando de fora, já são 5 horas da tarde. Já está tudo quebrado. E onde estava a Polícia Legislativa, que não cuidou desses prédios? Onde estava a Polícia Judiciária, que não cuidou do prédio do Supremo? Onde estava a Polícia
do Planalto, né? O batalhão do Planalto, a polícia palaciana que não cuidou do Palácio do Planalto. E essa parte de dentro não é responsabilidade da polícia militar. Então isso para mim, aqui na comissão parlamentar, comissão cidadã de inquérito, e vocês que estão aí me assistindo, que vão comentar, vocês é que são a minha assembleia, nós vamos levantar essas questões, tá certo? Isso o Brasil tem que saber. O Brasil está vendo, tá? E aí não é porque você está fazendo a coisa aí em Brasília, é só Brasília que está vendo, não. O Brasil está vendo. E aí meus amigos aí, ó, do Cruzeiro Novo, da quadra 407, bloco G, tá vendo também. Meus colegas de infância, do Guará 1, Guará 2, Guará 3, do Cruzeiro Velho, de Sobradinho, de Taguatinga, da Ceilândia. Tá todo mundo vendo. Até o pessoal lá do Bandeirantes, na época era Bandeirantes, não sei como é que chama mais. Tá todo mundo vendo, rapaz. Ó, o Brasil tem milhões de olhos em vocês. Não vai dar para vocês, entendeu? Enganar o povo mais não. E eu quero agradecer o pessoal que está contribuindo comigo aí. Essa ideia é boa, né? Da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Mas eu não quero ficar sozinho não, tá bom? Se vocês participarem comigo, como vocês participam? Compartilhando, comentando, tá certo? Se puder contribuir com qualquer valor, tá valendo. O meu Pix tá aí, ó, minha chave é jpnoticias.gmail.com. Eu agradeço o que está chegando aqui de coração. Eu sei que vocês sabem que essa causa não é minha, essa causa é do Brasil, porque a gente não pode contar muito com essa mídia que está aí, né? Quanto mais tempo essa mídia fica vendendo peixe podre, mais espaço, né, os formadores de opinião sério vão ganhando visibilidade. Então, deixa esse pessoal vendendo peixe podre aí e vamos com a gente, tá bom? E um abraço para todos vocês brasileiros. Fiquem com Deus e que o anjo da guarda e o manto de Nossa Senhora protejam todos vocês. Comentem e compartilhem. Isso é importante. Curtir fica por conta de vocês.